Já estamos de volta com você na edição de hoje do nosso programa. Meus convidados desse bloco já estão comigo aqui no cenário, já estão comigo aqui no estúdio, né? O Cláudio Leitão, economista, ex-secretário de Educação de Cabo Frio, professor de História também, está comigo já aqui, a gente vai começar a bater um papo já, né, com o Leitão, sobre ainda essa polêmica saída dele, né, da pasta de secretário de Educação. O prefeito esteve aqui há exatamente uma semana, né, e fez comentários sobre a saída, se dirigiu, né, a essa questão, e a gente vai revisitar ouvindo, como manda o bom jornalismo, a gente sempre faz os dois lados dessa questão. Está comigo também a Jaqueline Brum, escritora. Hoje é dia do escritor, né, e a Academia Cabo Friense de Letras promove um evento daqui a pouco, à noitinha, no Coreto da Praça Porto Rocha, para comemorar a data. E o professor Renato Cerqueira é do IFE, o nosso Instituto Federal Fluminense, que abriu ontem a 4ª Semana Acadêmica e Técnica do Eixo de Hospitalidade e Lazer, a SATEL, que tem, assim, um conteúdo fantástico, né, para uma área tão importante, né, que a gente tem que investir cada vez mais, que é a do turismo, em todas as suas vertentes, e a gente precisa cada vez mais trabalhar isso aqui com os nossos jovens e com a sociedade de uma forma geral. Professor Renato, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Semana começou ontem com a palestra de abertura, né? Semana começou ontem com a palestra de abertura e um coquetel feito pelos alunos lá do curso de cozinha e gastronomia. E hoje continuamos aí com mais atividades. Nessa área específica que a SATEL trata, né, da hotelaria, do turismo, o IFE hoje oferece quais cursos para a nossa comunidade, professor? Hoje nessa área temos 5 cursos: o curso de hospedagem integrado ao ensino médio, então é para a garotada que chega lá para fazer o ensino médio e sai já com a formação técnica profissional. Temos 2 cursos técnicos, curso de eventos e o curso de cozinha. E temos 2 cursos superiores, que é o de gastronomia e hotelaria. Quer dizer, esses são os cursos oferecidos desde o jovem que está ingressando no ensino médio até essa formação de nível superior. Como é que tem sido o resultado para o mercado, né? A gente já tem turmas formadas, já tem profissionais preparados pelo IFE, integrados aqui ao mercado do trade turístico da região como um todo, professor? Já temos turmas formadas em todos os cursos. O de gastronomia foi o mais novo, é o único que ainda está com a primeira turma rodando. Os outros cursos, é interessante a gente ver que tem muita gente que já trabalha no mercado e está indo lá justamente buscar a qualificação profissional. No superior, principalmente para os que querem chegar a ser chefe, né, ser o gerente e tudo mais, a gente vê que tem uma demanda forte de pessoas do próprio mercado vindo fazer o curso. E praticamente os alunos todos que se formaram já em hotelaria já estão, a grande maioria, aí, integrados ao mercado de trabalho. E na tua visão, o que isso representa, né, em termos de qualidade? Para uma coisa que a gente discute tanto aqui, né, que é qualificação de mão de obra, que é crescimento de uma voz comum que diga, olha, o atendimento de Cabo Frio, de Búzios, da região como um todo é bom, isso nos qualifica turisticamente também. Esse papel, na tua visão, está sendo cumprido? A qualidade se eleva à medida que esses profissionais formados pelo Instituto Federal Fluminense vêm para o mercado, professor Renato? Olha, eu acho interessante que a gente sabe que grande parte da mão de obra dessa área aprendeu fazendo. E na hora que você vem com um complemento aí da formação acadêmica, você vê que é um conjunto muito importante para um serviço de qualidade, que é o saber fazer e o saber, né, entender por que você está fazendo. Uhum. Então, na hora que a gente vê que o gerente está fazendo o curso, ele está mudando a perspectiva dele de enxergar o próprio negócio. É o que eu costumo falar, que é uma maneira de você enxergar diferente. Você consegue enxergar coisas que você antes não enxergava só no saber fazer. Então, a gente, de certa forma, colabora, de uma maneira geral, para a qualidade de serviços, né, de toda a região. Que a gente está mudando um pouco a maneira de se pensar o negócio, de se entender o cliente, de se entender o processo. E isso é importante, né, nessa formação acadêmica aliada à formação profissional, a atividade prática, né, vamos dizer assim. Uhum. A SATEL, especificamente, essa semana, né, de troca de conhecimento, de imersão em palestras, em minicursos, ela é especificamente voltada para o grupo acadêmico ali, para os alunos, para os professores do IFE, ou ela é aberta para a comunidade também, professor Renato? O IFE trabalha com ensino, pesquisa e extensão, né? Então a gente tem a parte de ensino, que são as salas de aula, a pesquisa que é desenvolvida lá, e a extensão seria uma ferramenta de tentar levar isso para a comunidade. Uhum. Então todos os eventos que a gente organiza, né, como o SATEL, a ideia é que a comunidade participe do que é produzido ali dentro. Costumo falar que tem muita gente que passa por ali, né? Todo mundo passa por ali, mas ninguém entra lá dentro do IFE. Já convido a todos aí para entrar, aproveitem o evento SATEL para conhecer, porque ele é aberto à comunidade, ele é aberto a todos.
né? Ali vocês podem ver o que os alunos vão produzir, parte acadêmica. Ali vocês vão poder vivenciar nas oficinas, em alguns momentos, o que eles produzem efetivamente na parte prática. Então, é para a comunidade participar. Principalmente no sábado agora, a gente vai ter... teremos agora várias atividades culturais, exposição gastronômica dos próprios alunos. Então, o sábado é um evento aí para o pessoal marcar na agenda aí com a família, para conhecer o campus. E o campus é bem interessante. A gente olha ali de fora, não tem a ideia de tanta coisa que acontece lá dentro, de tudo que acontece lá dentro. Então, a Semana Acadêmica, ela tem essa proposta de unir o empresário, né, vários palestrantes, os que vão ministrar minicursos, são empresários da região. A gente convida sempre representantes da parte acadêmica. Ontem, a abertura, foi uma professora da UFRJ falar, a gente já convidou várias pessoas da UF para falar, então traz essa visão, esse do conhecimento científico para a gente. E a parte política também, até o Satel do ano passado, tivemos os secretários de turismo da região toda aqui para participar de mesas redondas. Então, é um evento que a gente tenta agregar todas as visões, né, do desenvolvimento do turismo aqui da região, empresário, poder público, o trabalhador, o estudante, e é assim que o IFE colabora, né, com a qualidade de mão de obra e de pensamento, né, da atividade turística aqui na região. Uhum. O senhor falou do sábado, né, mas o evento tem atividade também nessa quinta-feira, amanhã, sexta, e sábado esse momento de abertura do campus, né, para as famílias, para que se possa conhecer e participar. Como é que são os horários, professor Renato, para que as pessoas possam se programar? E o que o senhor sublinha, destaca, assim, em termos de programação, além da questão de sábado? Hoje e amanhã nós temos palestras. As palestras temos vagas ainda, elas estão sendo realizadas no nosso auditório, que foi inaugurado ano passado. Então, é um auditório hoje que a gente tem condições de receber com conforto até 300 pessoas. Então, vocês podem entrar no site do Satel, deixa eu até pegar minha cola aqui do site do Satel, que lá tem toda a programação certinha do que está fazendo, os horários e tudo mais. www.satel.cabofrio.if.edu.br. E o que a gente tem na programação? Então, as palestras que eu falei, que ainda tem vaga, né, que são no auditório, temos palestras na parte de políticas públicas, o que é turismo, com o Paulo Cutias, o Thomas Weber, que está vindo aí também, para falar um pouquinho para a gente dessas perspectivas do turismo numa visão mais abrangente aqui para a região. E os minicursos são coisas mais focadas, aí tem parte de gastronomia, tem parte de drinks. Nos minicursos, infelizmente, a grande maioria já está com as vagas tomadas, porque como são atividades práticas, né? Então a gente tem um número limitado. Esse ano a gente teve quase que cancelar o evento, né? Porque questão de verba, e a gente agradece aí a todo mundo que está participando, não só pelo tempo destinado ao IFE, mas os minicursos. Quem está indo ministrar um minicurso está levando o próprio insumo, né? Que a gente não teve condição aí de comprar os insumos para os minicursos. Então a participação da comunidade, dos empresários aqui da região, está sendo fantástica, né, nesses dois sentidos, de ter a oportunidade de falar com eles e deles estarem doando aí o que vai ser usado no minicurso. Então, hoje e amanhã tem essas palestras, começa a partir de 2h30, vão pegar parte da noite também, tá? E no site lá tem as definições certinhas do que acontece em cada dia. Então, minha dica é tentem nas palestras, que as palestras acho que tem vaga ainda. Ou se achar algum minicurso com vaga, boa sorte. Legal. Professor Renato, leva um abraço para toda a comunidade do IFE. Parabéns mais uma vez pela realização dessa semana, que é tão importante, né, para o nosso trade turístico, para essa troca de informações. E é bom, né, ver os empresários, ver quem está no trade também lá dividindo conhecimento. E eu costumo dizer, né, que é troca de conhecimento mesmo, né? A gente aprende com o aluno aprende com quem vai ministrar a palestra ou o minicurso. Isso é bom para todo mundo. Leva um abraço carinhoso e sucesso na realização desse evento. E parabéns, né, pelo conjunto da obra. Eu sei o quanto é difícil, qual é o tamanho da luta, mas vocês têm vencido essa luta e têm conseguido atingir o objetivo, né, de capacitar, de formar gente boa para o nosso mercado. Tudo de bom, viu? Muito obrigado, bom dia, obrigado aqui pela oportunidade. Professor Renato Cerqueira falando sobre essa semana que o IFE promove até o próximo sábado, né? Começou ontem com a abertura da programação, que é a chamada Satel, né? Como está aqui na divulgação, a Semana Acadêmica e Técnica do Eixo de Hospitalidade e Lazer. Procura lá no site, o professor Renato falou, SATEHL, Cabo Frio,
né? .if.edu.br, né? Tem todas as informações lá, né? Qualquer coisa pesquisa lá, Satel, S-A-T-E-H-L, vai no Google que já te dá os caminhos para você ter toda a programação, tá bom? Gente, hoje é dia do escritor e a ALACAF, a Academia de Letras e Artes de Cabo Frio, vai promover um sarau aqui no Coreto, da Praça Porto Rocha, logo mais no iniciozinho da noite. Eu estou aqui com a presidente da ALACAF, Jaqueline Brum, né, para falar sobre essa data tão importante. Parabéns, em primeiro lugar, pelo dia. Seja bem-vinda, Jaqueline, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Hoje é um dia de alegria, dia do escritor, dia dos avós, dia de São Cristóvão também, então uma data para a gente celebrar. Para comemorar mesmo, né? Qual é a programação da Academia de Letras e Artes para essa data, Jaqueline? Então, hoje nós estaremos festejando esse dia junto aos escritores e aos apreciadores. Não é um encontro de escritores, é um encontro de escritores com a população cabofriense. Nós estaremos a partir das 18h30 no Coreto da Praça Porto Rocha, fazendo um sarau e distribuindo livros também, gratuitamente para a população. Que bom, que bacana, né? E aí, o que você espera em termos de participação? Os membros todos da academia estarão lá presentes? Como é que vocês estão construindo isso? A gente fez a chamada, a gente está se organizando, música, poesia, um chocolate quente para esquentar também, muito afeto. É isso, né? A academia exercendo seu papel social também junto à sociedade, junto à população. Essa questão da distribuição dos livros de forma gratuita para o incentivo à leitura também, que a gente acha fundamental. Eu recebi aqui na terça-feira, né, o pessoal da SAL, a Sociedade dos Artistas Livres, né, que encampou o movimento Ocupa Caritas e tem as pautas aí voltadas para a questão da cultura de Cabo Frio, que está em ebulição. Né? A gente tem visto aí esse momento, desde a exoneração da Mary Damasceno e da posse do Milton Alencar Júnior como novo secretário, essa mobilização do segmento cultural. Queria ouvir um pouquinho você, como presidente da Academia de Letras e Artes de Cabo Frio, nesse dia do escritor, como é que vocês enxergam? Aí você, pessoalmente, também, a entidade, né? Como é que vocês lançam um olhar sobre essa polêmica, Jaqueline? A gente sempre fala, e que é verdade, a dificuldade do artista no Brasil fazer cultura. As pessoas culturalmente veem o artista como quem não quer trabalhar, e que não é verdade. A gente estuda, inclusive lá no IFE, vários colegas fazendo curso de música também e tudo mais, a gente busca aperfeiçoamento, mas a gente sabe que o que é prioridade é saúde e educação, e a gente vê a forma que é tratada, infelizmente. Imagina a cultura, né? Então, a cultura em Cabo Frio, ela é muito dinâmica, ela é viva, os artistas estão aí, né, com seus protestos, com as suas reivindicações, e a gente precisa ser ouvido. As pautas, né, uma coisa primordial é diálogo, né? Então, a gente vê dessa forma. A gente tem muita dificuldade, o escritor, nós temos muita gente de talento que ainda não tem seu livro lançado, sabe? Então, a gente precisa mesmo de política pública cultural para que incentive isso. E claro que a gente corre muito atrás também. Então, essa força acadêmica vem nesse sentido, de nos unirmos para mostrar o melhor que há na nossa cidade. Agora, a gente teve também na semana passada a retomada da Academia Cabofriense de Letras, uma academia tradicional também. Então é isso, a gente vê essa força da cultura, os artistas que estavam um pouco adormecidos também acordando e indo para a luta mesmo pelos nossos direitos, né? Porque é o certo. A gente tem diálogo aberto, né? A ALACAF tem diálogo aberto com todos, mas a gente também, né, quer ser ouvido, né? A gente está junto aos artistas. Eu participei também, eu tive um dia de atividade lá na ocupação que eu fiz contação de histórias, vários participantes também. A Mary é membro da ALACAF, Luciana Branco, Silvana Lima. Então, a gente tem muita gente bacana aí e comprometida com a cultura. A gente chegou a ter um projeto, quando você fala da dificuldade de lançar, né, de colocar em prática projetos, encenações, livros, etc, etc, etc. A gente chegou aqui a ter um projeto do Zé Correia, quando era secretário de Cultura, o PROED. Sim, eu fui contemplada com o PROED. Você chegou a ser contemplada, sim. Né? Meu primeiro livro. E parecia uma realidade que seria presente constantemente na vida do agente cultural, de quem faz cultura na cidade. Uma pena que não tenha seguido adiante. Né? Mas a gente espera que, assim, a sociedade civil, os artistas estão se organizando, estão organizados já em câmaras setoriais. A gente tem o Plano Municipal de Cultura. Então, a gente está bem ativo nesse sentido de 1% do orçamento aprovado. Então, a gente espera que seja cumprido, né? Tudo que a gente vem caminhando aí, mais de 10 anos construindo,
essa questão da política pública, então a gente quer fazer valer os nossos direitos, né? Para que editais de fomento de cultura como o PROED, como tantos outros, possam acontecer na nossa cidade. Que seja respeitada a lei, 1% para a cultura dá para a gente fazer muita coisa. Como você já falou, claro que há motivo para comemorar, mas podia ser melhor, né? Muito mais. Há motivo porque é isso, né? É o nosso dia, como a gente tem hoje o Dia dos Avós também, e a gente sabe o quanto a gente luta, o quanto a gente se dedica, então a gente faz acontecer, independente também. A ALACAF, ela é uma instituição que independe de poder público, é a força dos membros mesmo, de cada acadêmico, de cada confrade, de cada confreira, para a gente fazer acontecer. E a gente tem feito alguns projetos bacanas na cidade, a gente comemorou esse ano o Dia do Livro Infantil, fazendo evento aqui na Fonte do Itajuru, distribuindo livros e contando histórias para mais de 100 crianças de escola pública. No 2º Distrito também, nós temos acadêmicos que são escritores e professores que moram no 2º Distrito de Cabo Frio, então a gente fez ação na APAI também. A gente participou agora do projeto Moça Bonita, que fez uma exposição em parceria com a ALACAF, mulheres vítimas de câncer que tiraram fotos celebrando a vida. E cada acadêmico recebeu uma foto para fazer uma poesia. A gente fez uma exposição linda, exposição de fotos e poemas, e agora, ontem a gente fechou uma parceria com o shopping, em outubro a gente vai estar um mês inteiro expondo lá. Então a gente está envolvido nessas causas culturais e sociais também, porque essa é a função. Quem me pediu aqui que eu te desse um abraço e um beijo é a Luciana Rugani, que também é acadêmica, né? E está aproveitando para parabenizar todos os escritores pelo dia de hoje, né? A Lu está te mandando um beijo aqui. Um beijo de volta, Lu. Jaqueline, me lembra então, a programação e reforça o convite para quem está vendo a gente para a comemoração do Dia do Escritor, promovida pela ALACAF, hoje aqui na Praça Porto Rocha, no Coreto, né? Exatamente. Então a gente vai aproveitar essa data de hoje, Dia do Escritor, Dia Nacional do Escritor, quase 70 anos essa data, e a gente vai estar festejando junto à população e junto ao busto, né, do nosso patrono, que é Teixeira e Souza, primeiro romancista brasileiro, cabo-friense. A gente vai estar fazendo uma grande festa para todos são convidados, escritores, poetas, apreciadores, a estar com a gente aí, festejando, celebrando a palavra, a cultura, a literatura. A partir das 18h30, evento gratuito e distribuição de livros também. Jaqueline, parabéns pelo dia. Obrigada. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Sucesso, viu? Muito obrigada. Jaqueline Brum, presidente da ALACAF, Academia de Letras e Artes de Cabo Frio, convidando para a comemoração num sarau, logo mais 18h30 no Coreto da Praça Porto Rocha, em comemoração ao Dia do Escritor. Gente, estou recebendo aqui no estúdio Cláudio Leitão, ex-secretário de Educação de Cabo Frio. Já conversamos, né, longamente com o Leitão, naquele momento da saída dele, de toda a polêmica que cercou as denúncias feitas pelo Cláudio, aquela oportunidade. Depois já conversei também com o prefeito por 2 vezes. E na semana passada, fazendo um balanço de um ano de gestão, o prefeito se dirigiu, né, ao Cláudio Leitão, tratando essa questão da saída dele da educação. E, obviamente, o espaço está sempre garantido aqui nesse programa democrático, né, para que a gente converse, para que a gente discuta todas as questões de Cabo Frio, independente de ter sido citado ou não. O Cláudio sempre tem aqui o espaço, né, que ele foi franqueado ao longo da história e sempre será para todos nesse programa. Leitão, querido, bom dia. Desculpa o atraso na nossa agenda de hoje, estava marcada para mais cedo nossa entrevista, mas uma alegria te receber aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia aí a toda a sua equipe e um bom dia especial aí ao telespectador da Litoral News. Bom, semana passada o prefeito esteve aqui comigo, né? E você, no mesmo dia da entrevista do prefeito, me ligou e disse: Sidney, né? O prefeito assistiu, né? E acompanhou quem viu, acompanhou o comentário. O que te incomodou especificamente naquele comentário que o prefeito fez, Cláudio? Eu assisto tudo, Sidney. Eu sou um atento observador, né, de todos os aspectos políticos da cidade. E a minha vinda aqui é exatamente para que se esclareçam, né, alguns pontos da entrevista do prefeito, que sistematicamente muda as realidades e sistematicamente mente para a população com uma cara mais lavada, lustrada com o melhor óleo de peroba que possa existir, entendeu? Eu não digo apenas, Sidney, eu digo e provo o que eu falei com relação às denúncias. Ele não, ele apenas diz, numa forma de defesa, sem defesa, que é uma calúnia, que eu sou mentiroso e que eu fiz isso por ego e por vaidade. Olha, eu não posso ouvir uma fala dessa do prefeito e não me manifestar, né? Evidentemente.
Se eu tivesse vaidade ou ego, eu teria aceitado, e apego ao cargo, conforme ele falou, eu teria aceitado todos esses desmandos e teria aceitado toda essa fraude, todo esse estelionato eleitoral que ele promoveu ao longo do processo. Porque o projeto de cidade e o programa que está sendo executado hoje não tem nada a ver com o que nós desenvolvemos na pré-campanha. Eu não fui pedir nada para o prefeito, ele que foi me procurar para que a gente fizesse um governo, como ele dizia sempre, vários de vocês já ouviram, falar, vamos quebrar esse modelo de Marquinhos Alaí. Você é testemunha disso? Ele falava isso em todas as entrevistas, em todos os debates. Então, por que ele praticou um estelionato eleitoral? Porque hoje ele tem no governo, em 5 ou 6 ou 7 secretarias, as pessoas ligadas ao governo de Marquinhos que o esculacharam durante o pleito eleitoral. Então, é inadmissível que você dispute uma eleição com o prefeito, com essas pessoas que trabalharam contra ele, e que ao longo do projeto de desenvolvimento do governo, ele tire as pessoas que caminharam com ele durante o processo eleitoral, as pessoas que construíram junto com ele o discurso, os projetos que está sendo apresentado, e essas pessoas estão sendo sistematicamente retiradas do governo, e ele, com a maior cara de pau, mente. Por exemplo, o meu caso, o caso do Duca, do Eduardo Monteiro, que ele veio aqui e disse que o Duca está no governo, é mentira, o Duca não está no governo. O Duca foi substituído por um vereador que era ligado a Marquinhos, que é o Miguel Alencar. A Mary Damasceno, que é outra que ele chamou de irmã, e foi desmentido pela Mary nas redes sociais, que irmão não faz a sacanagem que foi feita com ela. Então ela também disse a mesma coisa, foi substituída pelo pai do Miguel Alencar, que é o Milton Alencar, que é historicamente ligado a Marquinhos também. Então, o prefeito precisa vir para conversar com a população e falar a verdade, e não mentir descaradamente. Ele não me exonerou. Eu me recusei a fazer o pagamento fracionado da educação, porque isso foi um acordo que a gente tinha com a Secretaria de Educação, até porque os recursos que deveriam ser passados para a educação não estavam sendo passados nos valores e nos prazos legais que era determinado, eles tinham um compromisso com a educação de não fracionar a folha. Eu me recusei a fracionar a folha e falei com ele que, se essa era a decisão dele, eu iria entregar o cargo. E ele, de forma cínica, uma pilantragem, essa é a palavra exata, em vez de esperar eu chegar lá com o meu pedido de exoneração, fez uma exoneração midiática pelas redes sociais, quer dizer, um desrespeito a mim, que não fui procurá-lo quando ele foi me procurar para pedir ajuda. O prefeito, eu preparei ele para as entrevistas, eu andava com ele em todos os debates. Você aqui fez uns 2 ou 3 debates. Quem é que estava ao lado dele, entrando nas entrevistas, aparando aqui, aparando ali? Então, como é que eu não participei, como é que eu não o avisei de tudo que aconteceu? Desde outubro do ano passado, que ele foi sistematicamente avisado por mim, tanto de forma verbal quanto por escrito, que os recursos que estavam sendo repassados pela Secretaria de Fazenda, que são recursos próprios do município, nada a ver com recursos federais, que é Fundeb, Saúde e Educação, que esses sim eu tinha a senha, como também tenho a senha da conta que é para receber a transferência de recursos próprios. Então, todas as vezes em que ele era solicitado a se manifestar sobre essas questões dos repasses da educação, dos desvios da educação, ele passou a dizer que era mentira. Ele deu uma entrevista na Folha, falou a mesma coisa, a gente respondeu, e veio aqui no seu programa e repetiu todas essas mentiras. Os ofícios estão assinados por ele. Os ofícios que eu comunico com ele desde setembro estão assinados por ele. Isso está dentro do Ministério Público. Existe um ofício da Secretaria de Fazenda, eu te mostrei da última vez que eu vim aqui, direcionado a ele, que foi fruto de uma reunião de gabinete, onde é colocado isso ali nesse ofício, é confessado uma dívida de 32 milhões. Ali era 32 milhões naquele momento. E o prefeito é tão tonto, eu acho que ele está tão perdido, que o próprio secretário de Fazenda dele, um irresponsável secretário de Fazenda dele, foi ao Conselho Municipal do Fundeb e, quando questionado pelos conselheiros, confessou
que tinha desviado os recursos da educação para outras áreas da prefeitura, citou exemplos que pegou o dinheiro da educação e botou na saúde. Isso está registrado numa ata do Conselho e essa ata foi entregue ao Ministério Público. O promotor, inclusive, eu recomendei o promotor, vai pedir o áudio onde o secretário de Fazenda dele desdenha do Ministério Público. Isso está gravado, Leitão? Está gravado e está transcrito nas atas. Desdenha do Ministério Público, diz que o Ministério Público não manda nada, que ele obedece se quiser, desdenha de um TAC que o prefeito, eu e o secretário de Fazenda e o procurador-geral do município assinamos com o Ministério Público e a Justiça, na segunda vara civil, onde o prefeito se comprometia a fazer esses repasses mensais da educação e reconheceu uma dívida do governo Alaí, ou seja, 25% é o normal, constitucional de recursos próprios. Como a Alaí desviou cerca de 50 milhões do Fundeb em 2015, esse TAC compromete, está desde o governo Marquinhos, a passar 2,7 a mais. 27,7. 27,7. Como repasse das verbas próprias, isso não tem nada Isso a ver. é público e notório. Eu divulguei esses documentos nas redes A sociais. gente viu. Me explica uma coisa, né? Porque sexta-feira eu recebi os 3 ex-prefeitos, a Alaí, Zezinho e Ivo, e o Alaí até falou em determinado momento, não, eu precisei usar, não tinha como não usar, né? Palavras dele, eu tô só quem todo mundo viu essa entrevista, né? Precisei usar recursos da educação para pagar outras coisas, porque senão a cidade parava, né? E, enfim, foi a explicação do Alaí. Pois é, o recurso é da educação, eles querem usar em outra área. O que tem a ver, né? Aquele gesto do então prefeito Alair, foram 52 milhões, né, depois levantados, com esses 40 milhões que você defende, né, e já denunciou, levou para o Ministério Público, trouxe para a imprensa. Aprovado, relatório, que não foram aplicados efetivamente. Qual é a diferença de um caso para o outro, Cláudio Leitão? A diferença é o seguinte, na verdade, tem semelhanças em relação ao procedimento que o prefeito e o CAT, secretário de Fazenda, fizeram e diferenças com relação ao que eu fiz. Tá. O Alaí pegou o dinheiro da educação e usou em outras áreas do município. Usou para pagar a empreiteira da Concercaf, usou para pagar salários de outras secretarias. E isso foi rigorosamente o que fez o Adriano e o secretário de Fazenda. O dinheiro de recursos próprios, 25% que eles deveriam repassar para a educação, eles usaram para pagar empreiteiras, usaram para pagar outras despesas da prefeitura e salário de outras secretarias. O que eu fiz ao transferir recursos do salário de educação para a conta de recursos próprios dentro da educação foi para que não tivesse essa crise que nós temos hoje. Porque se eu não tivesse feito isso, Sidney, o salário teria atrasado desde o ano passado, porque o irresponsável do secretário de Fazenda, que não entende absolutamente nada de contas públicas, porque ele veio do sistema privado, acha que a prefeitura é um caixa único. E não é. Existem leis orçamentárias. Então, ele não entende rigorosamente nada do que está lá. Tanto que fez tanta lambança dentro daquela Secretaria de Fazenda que está sendo retirado agora pelo prefeito da Secretaria. Como é que você avalia? Só para finalizar. E essas pessoas que vão continuar lá, tanto o secretário adjunto de Fazenda, quanto o atual tesoureiro, que vai ser o possível secretário de Fazenda, já está anunciado, são as mesmas pessoas que fizeram isso no governo Marquinhos. Clésio e... me fugiu agora o nome, meu Deus o Paulo do céu. César. Paulo César, né? Paulo César. Porque das 29... Eu tenho que convidar o Paulo César para vir aqui, né? Eles não gostam de vir, não, porque tem que explicar o inexplicável. Das 29 impropriedades de Marquinhos, que levaram à rejeição das contas de Marquinhos, 5 são da educação feita por essas mesmas pessoas que permaneceram no governo Adriano. Como é que você vê a saída do CAT, da Secretaria de Fazenda? Isso foi confirmado pelo prefeito semana passada, as mudanças passam a vigorar dia 1º de agosto, portanto, daqui a uma semana, quinta-feira que vem, o Clésio assume a Fazenda. Não se sabe ainda, hein? Não, ele confirmou aqui semana passada, eu estou com essa base, né? Até onde o prefeito disse, né? Isso que está previsto para acontecer. Vamos aguardar, na quinta-feira tem uma semana ainda pela frente. Mas como é que você enxerga essa saída do CAT da Fazenda? Ô Sidney, olha só, vários secretários em reuniões pediram a saída dele. Primeiro, ele não dá transparência ao que ele paga dentro da Fazenda. Isso era muito reclamado nas reuniões de secretariado. E eu desafio você convidar qualquer outro secretário da época aqui e ele desmentir isso. Nunca houve uma transparência do que estava sendo pago dentro da Secretaria de Fazenda.
entendeu? Eu vi durante a entrevista um momento em que você perguntou, Adriano, é verdade, estão dizendo aí, que está sendo pago dívidas de gestões passadas? E o prefeito mentiroso negou. Ele é um mitônomo, ele mente, foi pago sim. O secretário de Fazenda pagou várias dívidas de gestão passada. E pior, pagou e recebeu propina para isso. Está no portal o pagamento dessa dívida? Não está. O portal, eles não colocam no portal exatamente por causa disso. Ele pagou e recebeu propina para isso. E o prefeito é cúmplice. Você entende a E gravidade? eu desafio ambos a me processarem por isso. Você entende a gravidade dessa dívidas, denúncia? eu sei que pagaram e eu tenho que comprovar. Pagaram dívidas de gestões passadas, sim, com cobrança de propina, acharcando empresário. E o prefeito sabe disso, e eu, inclusive, falei isso na cara do prefeito, isso foi um dos motivos que eu saí. Desafio os dois a me processarem por isso. Porque aí a gente abre essa caixa preta de Fazenda. Ele é mentiroso quando ele respondeu aqui que não. Tanto que, durante uma reunião também com a participação de algumas pessoas, o prefeito determinou ao controlador-geral do município que ele fizesse uma auditoria sobre as contas de gestões passadas que foram pagas sem passar pela controladoria. E ele deu uma ordem no meio da reunião e disse que todo o reconhecimento de dívida teria que agora passar por ele, porque nem isso ele controlava. Ele deixava a cargo do secretário de Fazenda, que tinha uma ascendência sobre vários outros secretários. Talvez esse seja o grande problema dele, porque ele não conseguiu nenhuma ascendência em cima da Secretaria de Educação, que era a secretaria que tinha o maior orçamento do município, era maior, inclusive, do que o da saúde, entendeu? Então, essa é uma realidade. Então, o dinheiro da prefeitura, a arrecadação cresceu em relação ao governo Marquinhos. Então, eles quebraram a estrutura das contas públicas e hoje estão com dificuldade de pagar o servidor. Repito, você que é servidor da educação, saiba disso. Só não faltou merenda nas escolas e só não faltou o salário para vocês ao longo da minha gestão, porque eu fui obrigado, e isso foi acertado com eles, que me pediram para que fizesse isso, que fizesse essa espécie de empréstimo, esse desvio de finalidade de recurso de uma rubrica para outra. Mas eu só fiz isso exclusivamente dentro da educação. Você já respondeu em parte minha pergunta, Quando eu conversei com o promotor, que eu dei 2 depoimentos no Ministério Público Estadual aqui em Cabo Frio, dei um depoimento no Ministério Público Federal e estou para dar um depoimento no GAEDUC, que é um grupo de promotores especializados em investigar a educação, que inclusive está fazendo um trabalho conjunto com a MP aqui. Tá. Entendeu? Que, inclusive, em breve vai comunicar ao juízo da Vara Civil o descumprimento do TAC. Tá, deixa eu só retomar uma questão, sem parte a responder minha pergunta, eu deixei que você concluísse o raciocínio, mas eu tenho certeza que você entende a gravidade das denúncias que você fez ainda há pouco, não no tocante às questões da educação, mas no tocante a essa questão de pagamentos de governos passados, e você foi além da questão dos pagamentos dos governos passados, né? Você falou claramente de propina. Tem gente que vai lá na fazenda e sai com dinheiro vivo. Aí eu te perguntei isso, você tem noção da gravidade disso? Obviamente, e tem provas disso, porque efetivamente é uma denúncia da maior gravidade, que é isso eu sempre ouvi falar nos bastidores, mas é a primeira vez o apelido isso do vem de um secretário de Fazenda na rua, público. O apelido do secretário na rua chama-se Cate Quarentinho. Isso se ouve falar nos bastidores, mas é a primeira vez que num programa líder de audiência, num programa de uma repercussão, o que se fala aqui daqui a pouco repercute na cidade toda, já está repercutindo, é a primeira vez que isso vem como denúncia feita por um ex-secretário de Educação, né, um homem de primeira linha dentro do escalão do governo municipal, né, que pela primeira vez fala disso aqui de forma aberta, clara, em público. E o Leitão, né, eu entrevisto o Leitão há, 10 anos, né, e ele sempre foi muito coerente nas falas dele. Então, eu só estou sublinhando e salientando essa questão, porque entendo que é da maior gravidade. Obviamente, o espaço, eu já convidei o Cátia algumas vezes para cá. Eu denunciei isso ao Ministério Público. Isso foi denunciado ao MP também. O espaço está aberto, né, para o prefeito, que também foi citado. Como eu não preciso nem dizer isso. Eles tinham que Aqui abrir o portal da transparência e colocar lá os pagamentos que foram realizados. Eles não fazem. Você tem especificamente quantos pagamentos foram feitos? Isso não tenho. Quantidade, evidentemente, não tem. Eu quero que eles me processem exatamente para que a gente abra essa caixa preta e levante a complexidade desses pagamentos.
Sidney, o projeto hoje ele é tão surreal. O prefeito falava o tempo inteiro isso era discutido conosco na mesa redonda de reunião, os principais coordenadores de campanha, e eu fui um deles, que ele ia acabar com a Concercaf. Todo mundo sabe disso, ele disse aqui no seu programa. 1 ano de governo, a Concercaf continua e os contratos superfaturados, que eram da época de Marquinhos, foram feitos com caráter emergencial e estão aí. O contrato com a Hashimoto, o contrato com a Ecomix, o contrato com a Dois Arcos, são empresas que todo mundo que milita no meio político conhece. Os contratos foram lá, foram refeitos emergencialmente, não houve licitação, a Concercaf continua uma caixa preta, nebulosa, estão fazendo uma licitação agora lá de 39 milhões de varrição, etc., que está com problema no TCE, é uma licitação com denúncia de direcionamento. Então esse é o governo que ia mudar a realidade. E é por isso que eu saí, prefeito. É por isso que eu ia entregar a minha exoneração e o senhor, de forma covarde, foi para as redes sociais e fez uma demissão pelas redes sociais. Quando o senhor me convidou, o senhor me chamou, foi na minha casa conversar. E depois quer fazer toda essa história, querer justificar desvio na educação com argumento de que o secretário está denunciando isso por falta de ego, por causa do ego e por falta de vaidade. Repito, se eu tivesse algum tipo de vaidade por isso, se eu tivesse algum apego ao cargo, eu teria concordado com todos os desmandos que o seu governo tem hoje. E digo mais, na hora dele falar das realizações aqui, ele foi citando a educação, que a educação era uma das poucas pastas do governo dele que funcionava. Era uma das poucas pastas do governo dele que gerava uma agenda positiva para o prefeito. Inauguramos 3 escolas, inauguramos 3 SENAPs, que são centros especializados em melhorar a atividade educacional daqueles alunos com deficiência. Saímos de 30.580 alunos em 2018 para quase 35 mil em 2019. Nunca a educação avançou tanto em tão pouco tempo. E só não avançou mais porque as minhas licitações, as licitações da Secretaria de Educação, eram paralisadas lá na área chamada DEMAT, que é a área que faz os processos licitatórios, eram paralisadas porque como eles deviam recursos à educação e não queriam repor, para que não se processasse a licitação e ele fosse obrigado a devolver o dinheiro, então paralisou. Ônibus de Tamoios, que deu aquela crise com os ônibus de Tamoios, paralisaram várias licitações de obras em escolas, porque a rede pública está bem deteriorada, precisando de obras. Paralisaram-se contratos de manutenção elétrica. Tinha mais de 20 processos da Secretaria de Educação paralisados no DEMAT. E várias vezes o prefeito foi alertado que estava havendo essa discriminação em relação à Secretaria de Fazenda. Ele foi alertado pelo Procurador-Geral do município, ele foi alertado pela Controladoria-Geral do município, que os processos da educação não estavam andando. Então eu não poderia continuar compactuando com todos esses desmandos. Eu tive várias discussões com o prefeito dentro do gabinete, onde eu pedi para o pessoal sair e ficava todo mundo colado lá na porta para ouvir o que se falava dentro do gabinete. Então, eu saí do governo, o prefeito, exatamente por causa disso, porque o senhor não cumpriu comigo e com vários outros companheiros que tiveram à frente da sua campanha em funções de coordenação, o senhor não cumpriu o programa de governo e não cumpriu a palavra, o que é pior de tudo isso. Entendeu? Foi por isso que eu deixei o governo. Não é porque eu sou vaidoso, não é porque eu tenho ego e que eu tenho apego a cargo, não.